A palavra do Senhor vem ao nosso coração por intermédio de Tiago, no seu capítulo 1, os versos de número 16 a 18, onde o autor sagrado nos dá a ideia sobre a origem do bem, ou aquilo que é bom, de onde vem. E nessa passagem nós lemos: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus abençoe a palavra lida, e quando nós pensamos origem do bem, ou de onde provém o bem, pensamos no reino dos céus. E a nossa igreja e o nosso bairro foi abençoado pela presença feminina que a gente pode remontar a 109 anos de um trabalho intenso e ininterrupto e que hoje nós comemoramos. É sempre importante lembrar que o trabalho feminino começou antes da fundação da igreja. Se nós hoje temos essa igreja, muito se deveu ao trabalho daquelas pioneiras. Que Deus nos abençoe no sentido de reconhecermos os benefícios dele e também de tributarmos glórias a ele por aquelas que nos antecederam e permitiram estarmos hoje reunidos. Deus nos abençoe, que seja uma celebração de alegria, de louvor, de ações de graças. Nós já agradecemos a sua presença, o seu estar aqui conosco, o seu carinho com a nossa igreja e com a nossa sociedade auxiliadora feminina. E eu quero convidar você para cantar
E vamos cantar juntos o hino de número 56, Ações de Graças e Súplica, hino de número 56. Se você puder, vamos nos colocar de pé e adorar o Senhor cantando 56. Que o nosso irmão Edson venha aqui à frente, presbítero Edson, ele vem aqui à frente, e eu vou convidá-lo para fazer essa oração de adoração, oração inicial. E tem uma razão dele estar vindo. Maria Teixeira, lá nas décadas de 1940, foi uma das presidentes da SAF, que é a mãe do nosso irmão Elias, presbítero Elias, que está ali, e a avó do Edson, que carinhosamente a gente chama de Edinho, né? Difícil chamar você de Edson. E eu vou pedir que ele, como representante, né? Por que não, dessa família abençoada e que nos abençoou durante muitos anos nesta igreja, ele faça essa oração. E nós louvamos a Deus, né? Pela história do Edinho, da sua família, da sua casa. Por favor, Edinho. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, aqui na tua casa, na manhã desse dia, nós nos encontramos, restaurados pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor e com os nossos pecados plenamente, ó Deus, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Te louvamos, ó Deus, te louvamos nesse primeiro momento de oração, quando a tua igreja encurva as suas cabeças e eleva os pensamentos até ti, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Nós sabemos, ó Deus, que antes mesmo da constituição desta igreja, as mulheres, ó Pai, aquelas que o Senhor constituíste para estar diariamente, Senhor, seguindo o seu caminho, sendo, ó Deus, reflexo e um dos sustentáculos da família que o Senhor criaste, como homem e como mulher. O Senhor tem, até o dia de hoje, e sempre assim fará, como diz a sua palavra, manifestar a existência daquilo que tu és para as nossas vidas. Em modo especial, pelas mulheres que, como de costume, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela naturalmente, ela é sempre constituída após a reunião das mulheres. Mulheres estas que oram de joelho, mulheres estas que buscam a sua face e oram por seus maridos, por seus filhos, oram pela igreja, oram pelo pastor, oram pelo conselho, oram pela junta diaconal, pela mocidade,
pela UPA e pela UCP. Ora pelo coral, ora, Senhor, pelo trabalho e o desenvolvimento das nossas vidas nesta localidade. E te somos gratos, ó Deus. Somos gratos porque, nesse momento, nós lembramos do passado. E quando lembramos do passado, vivenciamos o presente e refletimos o futuro. E que para ti, Senhor, um dia é como 1000 e 1000 como um. Por isso, Senhor, na manhã desse dia de hoje, muito obrigado por 109 anos de constituição da Sociedade Auxiliadora Feminina. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue, ó Deus, a ter misericórdia de nós, das nossas faltas, das nossas falhas. E muito obrigado, Deus, porque até o dia de hoje o Senhor tem levantado e sustentado mulheres na atualidade, que nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o que te oramos, ó Pai, é o que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os nos assentar, irmãos. Eu quero nesse momento também dizer que a reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina nos faz pensar família, como foi aqui mencionado na oração. E eu quero agradecer a presença da família do Paulo Ávila, que está aqui conosco, e nesse momento uma palavra com o Paulo e também com o Joel. Temos um momento especial no culto, que também é uma forma de homenagem às Nossas Senhoras. Bom dia, igreja. É um grande prazer fazer parte deste culto que prestaremos a Deus nesta manhã, junto aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Inhaúma. Eu trago para esta igreja um abraço meu, da minha família e do nosso pastor Marcos Renan Maximino Lima, pastor da Igreja Batista Jardim em Inhaúma. Comuniquei a ele que estaria aqui nesta manhã, louvando a Deus, porque lá, como aqui, é a mesma casa. E nós estamos muito alegres por estar aqui neste evento especial, como já foi dito aqui, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Lá corresponde a MCM. Antigamente era MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Hoje mudou para Mulheres Cristãs em Missão. É o equivalente. Vocês têm um valor inestimável. Como já foi falado aqui pelo pastor e pelo irmão que orou, nós reconhecemos que o auxílio de vocês é precioso, é essencial. Assim como vocês também são os pilares da família. Vocês são auxiliares dos maridos, que muitas vezes mais fazem do que auxiliam, e são as responsáveis pela educação da família. A importância de vocês não tem como mensurar. Então, parabéns à Sociedade Auxiliadora Feminina por mais este aniversário. Nós vamos fazer um louvor aqui, chamado Eu Aprendi. Antigo. Foi escrito em 1939 por um autor americano chamado Eugene Moore.
E na década de 90 do século passado, um cantor chamado Darcy Gonçalves gravou ela no Brasil. Hoje já era domínio público, naquela época não tinha o ECAD, não tinha problema. Então eu gostei muito dessa música e nós vamos fazer hoje com o auxílio precioso do nosso pianista Joel e a voz também dele. Passei por duras provas, passei por duras lutas, sofri perplexidades e tensões, mas em cada mau momento, que consolo e que sustento, eu aprendi que Deus responde às orações. Eu aprendi, através das águas turvas e da chama de calor, aprendi, eu aprendi a confiar nas promessas do Senhor. Já andei com tanta gente em lugares diferentes, mas já me vi tão só, mesmo entre os meus. Nessas horas tão sofridas, mas preciosas, tão vividas, aprendi que sou amado por meu Deus. Aprendi, eu aprendi, através das águas turvas e da chama de calor, aprendi, eu aprendi a confiar nas promessas do Senhor. Dou graças pelos montes, dou graças pelos vales, problemas que assaltaram o meu viver. Aprendi ao conhecê-los que Deus pode resolvê-los. Aprendi a confiar no seu poder. Aprendi, eu aprendi, através das águas turvas e da chama de calor. Aprendi, eu aprendi a confiar nas promessas do Senhor. Aprendi, eu aprendi, através das águas turvas e da chama de calor. Aprendi, eu aprendi a confiar nas promessas do Senhor. Eu aprendi a confiar nas tuas promessas, Senhor. Agora nós teremos uma participação do meu neto Eric, porque a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho em que ele andar, e ele nunca mais se afastará do mesmo. Eu não pude fazer isso pelos meus filhos, porque na época que eles tinham a idade dos meus netos, eu andava fazendo outras coisas que não eram do agrado de Deus. Mas tudo tem seu tempo. E hoje eu estou mostrando o caminho para os meus netos.
o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, tô cansado, não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nesse fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, Senhor, que eu preciso só encontro em ti. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado, não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Tem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei, Senhor, que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, Deus te abençoe, pequenininho. Bom dia, meus irmãos.
Com muita alegria e com muita emoção que a gente hoje está aqui encerrando esse mês de comemorações. E ainda fomos brindados, né, com esse momento lindo de louvor. A Bíblia diz que da boca dos pequenos vem um perfeito louvor. E que o irmão Paulo está fazendo uma coisa muito linda. Ele está fazendo as outras gerações aprenderem a cantar em vozes. Isso é uma coisa que está se perdendo, né? Os corais estão diminuindo a cada dia, as pessoas não têm interesse de cantar assim. E que Deus continue abençoando o Senhor, meu irmão, nesse ministério, de levar os pequenos a aprenderem a cantar, a terem gosto pela boa música e pela boa música evangélica. Deus abençoe vocês, meninos. Gostei muito, fez muito bem ao meu coração ver vocês cantando e cantando em vozes. Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, meus irmãos, em Romanos 16, e vamos estar fazendo essa leitura alternada do versículo 1 ao versículo 16. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Romanos 16, versículos 1 a 16, leitura alternada. Leiamos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Fibena e Mimosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Todos juntos? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos continuar de pé nesse momento, meus irmãos, e vamos louvar a Deus com o hino 324. Eu já vou avisando ao pessoal lá do som, né, da mídia, que no final do culto nós vamos cantar o hino 325. Agora, 324.
Vamos nos assentar, irmãos, e eu quero só fazer comunicado que nós temos aqui no culto a nossa irmã Helena, que é a vice-presidente da nossa SAF, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, permitindo que a obra do Senhor continue sendo realizada pela instrumentalidade da nossa sociedade auxiliadora feminina. Nesse momento nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. E eu quero convidar a equipe que estará aqui à frente, nos conduzindo nesse instante de adoração. E quando eles vêm, eu quero deixar uma leitura da palavra do Senhor que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus abençoe esse instante do nosso culto, que a equipe de louvor fale ao nosso coração como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de pedir que a igreja se coloque de pé nesse momento, aqueles que puderem. Vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso amigo, ao nosso castelo forte, aquele que nos escolheu como filhos, apesar de nós, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos tirou da condição de morte para a vida eterna. Somente pela graça, somente pela fé, porque Ele é fiel. Vamos louvar a Ele, que é único e digno de toda a glória. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo.
das ofertas, mas principalmente da consagração das nossas vidas ao nosso Deus. Vamos louvar a Ele. Tudo que temos é teu e a ti nós entregamos, ó Pai, um pouco, ó Pai, muito que temos recebido das tuas mãos bondosas, ó Pai, misericordiosas para conosco. Nunca nos deixe esquecer disso, ó Pai, que cantamos aqui. O nosso Senhor Jesus, ó Pai, é o único digno de ser louvado, adorado, é o nosso castelo forte, é a nossa rocha firme, ó Pai, certeza da nossa salvação. Nunca nos deixe esquecer, ó Pai, que muito mais do que os nossos valores, ó Pai, nós somos teus e devemos viver para ti, ó Pai, nas nossas palavras, pensamentos e atitudes também. Nos ajuda a sermos bons servos, ó Pai, dignos de carregar o nome do teu Filho Jesus conosco. Na nossa oração, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Quando a gente fala em sociedade auxiliadora feminina, há uma unanimidade.
E essa semana eu fiz alguns contatos, e nesses contatos eu falei, pode participar do culto pela manhã? Posso. Para que com aquele senso assim de gratidão por poder homenagear a nossa sociedade auxiliadora feminina. Eu vou chamar o nosso irmão presbítero Manuel, que vem aqui à frente, estará adorando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, pela salvação, claro, que essa sempre é a nossa base, pela preservação da nossa vida, mas também por aqueles que Deus coloca no nosso caminho, por aquelas que Deus coloca no nosso caminho. Então nós vamos adorar também pela nossa sociedade auxiliadora feminina. Obrigado, pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também quero saudar também nossas irmãs também da SAP, né? Que a SAP é uma instituição muito importante na igreja, né? E que Deus esteja abençoando a nossa SAP e quanto as demais SAPs. E aproveitando também para falar que as meninas hoje, jovens, aproveitem essa oportunidade também para servir a SAP, aproveitar enquanto é jovem, né? Para que vão dar muito fruto de crescimento também para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos louvar o nosso Deus agora no momento, né? Meu Deus, confio em Ti, Senhor. Tu és o meu braço forte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder. E confia noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder. Quem medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera.
Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Obrigado, Senhor. Amém. O texto que nós vamos pensar um pouco na manhã de hoje é o texto que foi lido antes de nós cantarmos o hino 324, Romanos capítulo 16. E eu quero confessar que é uma das passagens dessa carta importantíssima e muito conhecida e pontuada, principalmente nesse período que nós estamos vivendo da Reforma Protestante, né? Pontuada lá no seu capítulo 1, no verso 17, uma expressão que mexeu com o reformador do século XVI, Martinho Lutero, que diz: o justo viverá por fé. Eu quero confessar que essa passagem de Romanos é a que mais mexe comigo, o capítulo 16. Aqui eu tenho uma ideia do apóstolo num momento de saudade, num momento de reflexão, num momento de reconhecimento daqueles que foram úteis no seu ministério, e ele passa a elencar. Alguns parece que foge da sua memória os nomes. Eu não sei se tiveram essa impressão, ou por falta, talvez até de espaço, já que aquele material de escrita não era, como nos dias atuais, tão fáceis e ricos. Mas parece que aqui, em algumas situações, olha, eu não lembro, mas a casa daquela família, aquela casa me acolheu, aquela casa me assistiu. Essas pessoas foram muito importantes e às vezes a gente esquece o nome, mas isso não quer dizer que falta gratidão no nosso coração. E a gente olha ao longo desses 109 anos, e eu citei a família do Elias, do Edinho, e o Edinho também está com as suas filhas ali, você vê gerações. O mesmo a gente pode falar da Eunice, que a geração que seguiu a esperança está aqui. A gente observa a Alcione, que seguiu a Zeli Alti, firme e forte, gerando aí resultados nessa família. A Lúcia foi e é uma figura importantíssima na vida dessa igreja. Dona Leia, presidente por alguns anos. E a gente vê que tudo isso são motivos que a gente tem que olhar e falar. Às vezes eu esqueço o nome, às vezes eu não lembro. A década de 80 para mim foi uma década especial, em que eu fui sustentado por essa SAF, essa Sociedade Auxiliadora Feminina me carregou no colo. De 82 a 85 eu fui carregado no colo por essa Sociedade Auxiliadora Feminina. E falo isso não porque eu tivesse idade de criança, pelo contrário, eu estava com 20 anos de idade, nessa faixa de idade, e eu fui carregado no colo quando passei 4 anos no seminário, onde pessoas que muitas vezes nunca assumiram um cargo de direção
me procuraram e falaram assim: não vai faltar sabonete no seu banho. Outra pessoa falou: não vai faltar pasta de dente. Eu fui suprido naquelas necessidades, porque eu estava largando o meu emprego e indo para passar 4 anos no seminário, e pessoas se aproximaram e falaram: fica tranquilo, dedique-se aos estudos, nós somos o seu suporte. Uma delas falou: o INSS dele, e se eu conseguir uma reserva aos 45 anos de idade, foi fruto dessa irmã, que não deixou de pagar o meu INSS quando eu estive lá no nosso seminário Campinas. São coisas que a gente não esquece. E quando a gente lembra e recupera a memória, dá vontade de escrever o capítulo 16 de Romanos. Porque para mim foi essa a experiência do apóstolo. A dona Elda, presidente da SAF por algumas vezes, né, dona Elda, presente aqui, consegue aferir com clareza e ratificar isso que eu estou falando. Minha mãe foi presidente da SAF por algum tempo, e todas essas pessoas que passaram deixaram uma marca. Às vezes uma marca mais visível, outras uma marca que a gente não percebia, mas o trabalho estava ali. E Paulo faz isso no capítulo 16, é um reconhecimento, é um atestado que ele faz. E ele faz questão de mencionar mulheres. Se você perceber aqui na leitura do texto, pelo menos 11 são mencionadas nominalmente. Mas não foram só 11. Outras estavam presentes. E como estavam presentes? E eram mencionadas por famílias. Mas a sua atitude, o seu gesto, o seu trabalho, o efeito presente no coração do apóstolo. E ele não tem alternativa senão mencionar: olha, todas essas pessoas, homens e mulheres, meu desejo é abraçar, beijar. Porque muitas vezes é assim, com um abraço, com um beijo, sem dizer uma palavra, a gente está reconhecendo. Algumas pessoas, a gente faz isso, não sei se já tiveram essa experiência, eu já tive várias vezes, de encontrar uma pessoa e não ter palavra para dizer nada e falar: vou te dar um beijo e um abraço. Eu não tenho o que falar. Paulo faz isso. Eu vejo esse capítulo 16 como o capítulo do coração do apóstolo. É o reconhecimento, e aí numa visão muito rápida que ele faz de todos aqueles que foram importantes no seu caminho. Depois você em casa faz a leitura de novo, para você ver se você vai chegar a essa mesma conclusão que eu estou tendo. Faça a leitura, observando cada ponto que ele faz, e a lembrança quando vem, ele diz: olha, foi importante, me sustentou, me amparou. E quando a gente pensa de trabalho feminino, a gente amplia muito. Paulo Ávila falou aqui do trabalho feminino da Igreja Batista Jardim Inhaúma. A Igreja Batista Jardim Inhaúma está na minha história, Paulo. Paula, filha do Paulo, guarda isso. Coloca isso no coração, né, dessas crianças também. Quando eu lembro do trabalho feminino, eu lembro da Dirce, que foi membro da Igreja Batista Jardim Inhaúma. Uma pessoa que enriqueceu a minha vida. E lembro de várias outras. Eu olho esse capítulo 16 e eu fico pensando:
Será que não está na hora da gente começar a escrever o capítulo 16 da nossa história? Será que nós não falhamos nesse aspecto, muitas vezes, do reconhecimento? Já que é uma instrução da palavra do Senhor, a quem honra, honra. E a gente precisa honrar. Não é endeusar, mas é reconhecer. Endeusar fora de contexto, mas é reconhecer o trabalho, reconhecer aquilo que foi realizado. E aquela pessoa se disponibilizou pela ação do Espírito Santo da realização de uma obra. Quem sabe não está na hora da gente escrever o capítulo 16 de Romanos da nossa história. Vendo o painel que os irmãos terão oportunidade, os painéis que os irmãos terão oportunidade de ver ali no salão Esdras Costa, veio um turbilhão de pensamento, de memória, de lembrança, de saudade gostosa. Quem sabe Deus não está querendo de nós o capítulo 16 de Romanos, onde a gente pode até fazer coisas atuais, como ele fala nos 2 primeiros versos: recomendo-vos a vossa irmã. E ele fala de fé. Recomendo-vos algo que está acontecendo na vida do apóstolo. Quem sabe precisamos fazer isso, mas também o reconhecimento da história, daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado, daquilo que foi importante, que Deus permitiu eu ser o abençoado. Eu digo que eu falho muito na gratidão com a Sociedade Auxiliadora Feminina de Inhaúma. Falho muito, porque para mim agradecer diariamente já seria insuficiente, dada a importância que essa igreja e, sobretudo, a Sociedade Auxiliadora Feminina tem na minha vida. No dia de hoje, eu gostaria muito que nós escrevêssemos o capítulo 16, não só da Igreja de Inhaúma, da Sociedade Auxiliadora Feminina, mas, quem sabe, um desafio para você escrever o capítulo 16 da sua história, reconhecendo aqueles anjos, aquelas pessoas especiais que Deus colocou no seu caminho, pessoas que marcaram a sua vida, pessoas, quem sabe, no momento de queda ou na iminente queda, foram as pessoas que estenderam a mão e você disse: me levantei, ou fui impedido de cair. Quem sabe Deus não está nos desafiando nesses 109 anos de abençoar da organização da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Inhaúma a escrevermos o nosso capítulo 16. Peço muito que Deus nos abençoe, e mesmo que não haja expressão de palavra, mas que haja expressão do coração, da alma, de gratidão por todos os benefícios que Deus realizou na nossa vida. E muitos benefícios realizados por Deus na nossa vida foram benefícios feitos por pessoas especiais que passaram na nossa vida. Dessa safra eu tenho lembranças quando criança. Ailton já ouviu isso algumas vezes. Aquele lencinho branco que a tua mãe me ofertou quando eu estava muito envergonhado por ter feito um espirro. E imagina a criança espirrando. O que vem? No ponto de ônibus ali da Estrada Velha da Baúna, 5 anos aproximadamente, vejo a mãe do Ailton, membro dessa SAF, abrindo a sua bolsinha, tirando um lencinho branco limpinho, que me deu até vergonha
pequenas coisas, mas que fazem muita diferença. Louvamos a Deus pela existência dessa SAF. 109 anos. E quem sabe, não é para a gente escrever Romanos 16 na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos mova para uma atitude de louvor, de gratidão, por aqueles que pavimentaram o caminho, para que o caminho fosse mais tranquilo. E que também sejamos os pavimentadores daqueles que nos seguirão. A vida continua. Em breve nós teremos história. Vamos deixar um legado, como muitas dessa SAF deixaram 109 anos de uma história rica, abençoada e abençoadora. Que Deus nos abençoe e nos ajude na composição do nosso capítulo 16 do livro de Romanos, o livro da nossa vida. Que Ele nos guarde, nos abençoe e nos enriqueça, é a nossa oração. E é um momento de homenagem, e eu vou pedir o nosso grupo vocal, Enéas Silva, que venha aqui à frente, e nós vamos adorar o nome do Senhor. E o Paulo Ávila é membro desse nosso grupo vocal, Enéas Silva, e eu quero que ele venha aqui e participe conosco. Muita honra.
Meus irmãos, vocês vão ver ali atrás uma pequena exposição com a foto e o período em que algumas mulheres exerceram a presidência dessa SAF. E esse foi um trabalho que foi desenvolvido em 2012, quando a SAF fez 100 anos, mas por algumas razões desconhecidas, não foi possível expor esse trabalho todo de pesquisa, esse trabalho todo de garimpar em todos os livros de atas da SAF desde 1912, quem foram as pessoas que estiveram à frente desse trabalho. Então, eu pedi à Lúcia que resgatasse esse material para que a gente pudesse fazer essa exposição ali. E aí vocês vão dizer assim, mas eu nunca vi aquela pessoa, eu estou na igreja há 20 anos, aquela pessoa estava aqui há 50, 60, 70 anos atrás. Mas a gente sabe como é importante a gente conhecer a nossa história para que a gente possa ter um futuro diferente. Só quem valoriza o que passou pode construir uma coisa melhor para frente. E, como o pastor disse, nós não estamos endeusando ninguém, mas nós estamos mostrando às pessoas, mostrando para a nossa própria SAF, que outras vieram, que outras batalharam muito para que a gente completasse 109 anos. Esse trabalho não morreu há muitos anos atrás, esse trabalho não acabou. E a gente não pode deixar ele acabar agora. Nós temos 109 anos e temos muito ainda para contribuir, muito para fazer. Contribuir, porque nós somos a sociedade auxiliadora feminina. Nós não somos o conselho da igreja, não estamos à frente de nada, nós somos cooperadoras, auxiliadoras. Nós auxiliamos onde nós vemos a necessidade. Essa é a função da SAF. Nós auxiliamos no crescimento espiritual, porque a gente sustenta a igreja com as nossas orações,
nós auxiliamos através do trabalho social que a sociedade desenvolve, nós auxiliamos confortando as pessoas, visitando aqueles que precisam. Então tem muitas formas de trabalhar. Alguns anos atrás a gente auxiliava também com o coral. Tínhamos o coral Elvira Costa. Inclusive, Dona Elvira Costa também foi presidente dessa SAF. Ela deu nome a esse coral e ela também foi presidente dessa SAF. E esse trabalho, meus irmãos, completou 109 anos ontem, dia 30 de outubro de 1912, foi realizada a primeira reunião da SAF e foi organizada essa SAF, né? Como sociedade já organizada, foi no dia 30 de outubro de 1912. E a nossa primeira presidente se chamou Eugênia Maza do Nascimento. Nós não temos foto dessas senhoras, dessas primeiras presidentes. Inclusive, existe um lapso. A Lúcia conseguiu localizar, né, nas atas 95 presidentes, 95 anos, né, resgatar. Faltaram alguns anos porque eu creio que um livro de atas se perdeu. Mas você imagina, é emocionante, você pensa que história é bobagem, que fazer ata é bobagem, mas depois você ir ali dentro, pegar aqueles livros e você começar a ler tudo que foi feito ao longo desses anos, é emocionante. É bonito de ver que eram mulheres, muitas das vezes eram mulheres que não tinham instrução, não tinham ensino superior nem nada, mas eram mulheres que venciam as limitações e faziam o melhor para Deus. E, meus irmãos, comece a pensar o seguinte: 1912, as mulheres tinham liberdade para fazer muitas coisas? As mulheres podiam ir e vir, né? Existia vale da passagem para o idoso? Não existia. Não existiam vários benefícios que a gente tem hoje. E aquelas mulheres saíam, se deslocavam, faziam a obra, se doavam para o trabalho de Deus. E se você olhar ali atrás, nós temos a foto de 1933, quando essa igreja foi organizada. A foto ainda é lá da rua Itaparica. Olha ali atrás. A SAF de 1933. Quantas mulheres estavam ali? E eram mulheres que passavam muito mais dificuldade, eu acho, do que nós passamos hoje. Porque aquelas mulheres, naquela época, elas viviam sob o tacão dos seus esposos. Elas só iam sair de casa e fazer alguma coisa se os maridos permitissem. E muitas vezes os maridos não eram crentes. Mas a obra de Deus foi feita, elas se doaram e fizeram e foram trabalhando. Naquela foto ali eu desafio os mais antigos aqui a procurarem a Dona Arlete Faria. Ela está naquela SAF. Ela tinha por volta de 18, nós calculamos que talvez ela tivesse 18 anos naquela foto. E Dona Arlete Faria entrou para a SAF quando ela tinha 13 anos e serviu a SAF até findar os seus dias. Então, meus irmãos, eu queria lembrar aqui com vocês aquele texto que já foi lido nesse mês aqui, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Minhas irmãs, eu venho conclamar você que ainda não é sócia da SAF. Temos muitas que falam assim: eu sou amiga da SAF, eu ajudo a SAF como eu posso. Mas, minhas irmãs, vamos assumir um compromisso real com a SAF.
A SAF precisa. A SAF não pode subsistir sem sócias. E aí eu venho conclamar você a fazer isso, a correr com perseverança a carreira que está proposta para você. Deus nos chama para trabalhar para Ele. Todos nós temos dons, talentos. E, meus irmãos, nós precisamos correr aqui, ó, nos desembaraçar do peso do pecado que nos assedia, do pecado que fica ali, aquela coisa que fica no nosso ouvido dizendo para a gente: não vai não, você está cansada, você tem direito de descansar, não vai não, está chovendo, não vai não, você já faz tantas outras coisas. Nós precisamos trabalhar para Deus, nós precisamos nos doar para a obra de Deus, nós precisamos ser auxiliadoras. E nós agora viemos aqui fazer esse apelo a você que ainda não é sócia da SAF. Venha trabalhar na SAF, venha se juntar a nós. Algumas mulheres acham que o trabalho de SAF é enfadonho. Talvez nós estejamos precisando de ideias novas. Talvez nós estejamos precisando de pessoas que venham e digam para a gente: vamos mudar isso, vamos fazer dessa forma para ficar mais dinâmico e melhor? Mas nós só vamos conseguir quando nós tivermos mais pessoas, mais ideias surgindo. Então, eu queria terminar essa palavra minha com a palavra que a gente lê lá em Isaías 6, aquele texto maravilhoso onde Isaías tem a visão e ele diz assim: ele viu tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que deixaram o boquiaberto, e ele não teve como negar. Ele disse assim: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Quando Deus chamou, ele disse: eu estou aqui. Nós estamos pedindo isso a vocês, meninas, amigas da SAF, a quem nós agradecemos muito por serem nossas amigas e nos ajudarem. Mas nós precisamos também que você se engaje nesse trabalho, que você venha fazer parte desse exército de mulheres da SAF que continua marchando contra todos os problemas. A gente está tentando, lutando e precisamos de vocês. Minhas irmãs, hoje é dia de gratidão, de muita alegria, e eu queria chamar aqui à frente a diretoria da SAF. Por favor, as meninas da diretoria da SAF, Antônia, Graça. Infelizmente, nossa presidente Delma não está presente aqui. Queria chamar a nossa secretária de espiritualidade, Dona Elda. SAF é sinônimo de trabalho. A SAF sempre se posiciona nas diversas comemorações da igreja. A SAF às vezes sempre está à frente, né? E durante o mês de agosto, passa por aqui, dá para passar aí? Durante o mês de agosto, nós tivemos uma comemoração que a SAF não participou na data, né? não comemorou naquela ocasião, porque nós estávamos nessa pandemia, foi tudo muito estranho. Esse tem sido um ano muito atípico para todos nós, né? 2020 e 2021 foram anos muito diferentes. Mas a SAF queria externar sua gratidão ao pastor. Nós queríamos pedir ao pastor que fosse ali à frente. No dia 12 de agosto, o pastor completou 35 anos de ministério e 25 anos de pastorado à frente dessa igreja.
E nós queremos agradecer a Deus e agradecer a Ele. Eu sou esposa, eu sou ovelha. Muitas vezes eu sou contra algumas coisas que eu vejo o pastor fazer e ele sabe, às vezes eu falo, não concordo. E aqui eu sou a Denise, ovelha, falando. Mas eu sei também, meus irmãos, que eu nunca conheço a situação completa como ele conhece. Sabe por quê? Porque tudo que é resolvido dentro do conselho é resolvido dentro do conselho. Eu não sei de nada que se passa dentro daquele conselho. Nada. Eu sei que muitas vezes meu marido chega em casa aborrecido, triste, e muitas vezes, às vezes sem querer, ele até desconta em mim, mas depois ele mesmo vê que não era comigo, era por causa do peso que está sobre ele. E eu aprendi, isso é uma coisa desde que ele começou, desde que nós nos casamos, que o que é do conselho é do conselho. Eu nunca quero saber de nenhuma decisão, de nada que acontece ali dentro daquelas quatro paredes, só o que me diz respeito. Então, meus irmãos, não fala assim, ah, Denise, o pastor falou com você. Não, o pastor não falou comigo. Vocês podem estar certos. O que é falado com ele é falado com ele. E, como ovelha, às vezes ele puxa, tá? Ele puxa a minha orelha, né? Não sei se puxa a orelha de ovelha, não sei como é que se faz com ovelha, né? Mas o pastor faz isso comigo, muitas vezes. Porque muitas vezes eu mereço, sim, que ele faça. E eu queria, nesse momento, passar a mão aqui das minhas amigas. Helena, por favor. A nossa homenagem ao pastor pelos 35 anos de ministério, 25 anos de ministério nessa igreja, e também a nossa gratidão por ele ter aceito o nosso convite, porque hoje nós convidamos o pastor para falar, porque ele está também comemorando a reforma, nós estamos comemorando a reforma, e nós achamos que seria bom o pastor da igreja estar hoje nas nossas comemorações de uma forma especial. Eu gostaria também de chamar agora toda a SAF para estar aqui à frente. Venham, meninas. Vamos chamar a SAF aqui. Temos outras meninas que fazem parte da SAF. Dona Maria Almeida. Eu até brinquei, meus irmãos. Eu falei que agora nós somos 12 apóstolas. Tá? Porque nós somos 12 sócias. E aí eu queria... Chega para cá um pouquinho, vocês estão apertadinhas aí, né? Chega mais para cá, Dona Maria Almeida, por favor. Essa é a SAF. Olha para lá, Helena, ó. A Helena está presa na máscara, né? Essas são as nossas meninas da SAF em Auma. Eu contei mais umas 50 e poucas mulheres na igreja. Então eu gostaria agora de pedir que vocês viessem aqui à frente também, as outras mulheres aqui da SAF, que não são amigas da SAF, mas que não fazem parte da SAF. Eu queria que todas vocês viessem aqui à frente agora também. Rosana, Maria.
Osana lá de cima, que eu não tô, ó, gente, não tô enxergando muito bem de longe não. Então se tiver aí, cadê? Quem está em cima? Ângela, Osana, tem mais quem? Leila, Eliana, Kátia, deixa eu ver quem mais. Meninas aí atrás que eu não estou vendo, atrás do... todas as mulheres aqui da SAF, da igreja de Inhaúma. Cadê a Graça Guedes? Vem cá, Graça Guedes, Fátima. Dona Leci, Dona Dalma. Cadê? Maria Bernardino está aí? Ah, vem para frente. Quem, gente? Eu não estou enxergando direito. Atrás de Maria Bernardino, quem está? Ah, é Ceissa. Cadê a Carla? Cadê a Luciana Petel? Vera? Cadê a Michelle? Não tá aí não? Ué. Gente, eu não posso ficar chamando porque eu não estou enxergando direito. Então, por favor, eu queria que vocês... Ah, Cristina, vem Cristina. Ana Cristina, vocês estão falando Cristina, eu estou aqui, né? Mas Cristina é a Ana Cristina. Então, mulheres, vocês estão vendo aqui, ó. Agora ficou bonito, não ficou? Olha que SAF grande que nós temos agora. E a Lúcia também é amiga da nossa SAF, sabe? Ela vai dizer que ela está fotografando, ela não veio aqui. Mas agora eu queria pedir ajuda aqui, meninas. Se alguém pode me ajudar, que nós vamos para hoje. Vamos entregando aqui essas canecas, vocês vão passando para lá para a ponta. Isso aqui é uma recordação da SAF para cada uma de vocês, mulheres de Inhaúma. Tá? Toda vez que vocês forem tomar seu cafezinho, seu chá, vocês vão olhar e vão falar assim, eu vou entrar para a SAF agora. Todo mundo já recebeu aí? Tá? Todas receberam a caneca, né? As outras pessoas não vão receber canequinha, mas vão receber, lá na saída tem uma coisinha para vocês. Aqui está uma placa, como o pastor falou, a quem honra, honra. Essa placa foi confeccionada para a nossa presidente, Delma Ildefonso, agradecendo a Deus por tantos anos, foram 15 anos de presidência à frente dessa SAF. Ela não está aqui, mas nós vamos fazer chegar às mãos dela essa placa comemorativa dos 109 anos da SAF e dos 15 anos de presidência da nossa irmã à frente dessa SAF. Né? Então agora, minhas irmãs, vamos todos nós nos colocar de pé, vamos cantar o hino 325, nesse momento. Vai ficar difícil para as meninas cantarem, que elas vieram aqui para frente sem nariz, né? Mas é só dar uma viradinha que vocês vão conseguir olhar ali, tá bom? E depois nós vamos recitar o nosso motto.
Moto da SAF: sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Nosso conselheiro pode vir aqui à frente, por favor, também, estar junto aqui com as meninas. E agora eu passo a palavra ao pastor para fazer um encerramento. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença, o seu carinho conosco. Este culto que não podia ser diferente, não carregado de emoção, mas também de desafio, né? Aquilo tudo que nós ouvimos, e pedimos que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa SAF, que nós possamos juntos, né? Porque essa é a visão. São sociedades que existem dentro da igreja presbiteriana, mas com um objetivo comum, que a gente consiga realizar aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo privilégio que Tu nos dás de estarmos juntos e de celebrarmos a vida e a vida transformada em Cristo Jesus. Também nossa gratidão e louvor, Senhor, pela organização da nossa SAF ocorrida em 1912. Te louvamos, Senhor, por essa história bonita, construída com muita lágrima, com muito sofrimento. Alguns que nós até desconhecemos, Senhor, mas também com muita alegria, certeza de estarem fazendo a coisa correta. Obrigado, Senhor, por essas mulheres heroínas, verdadeiras servas que nos antecederam. Obrigado, Senhor, pela história recente e que o futuro, Senhor, nós esperamos também construir páginas que dignifiquem o Teu nome, que honrem o Teu nome, que sejam para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos, acompanha-nos quando vamos deixar este local e continua falando ao nosso coração, nos instruindo. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna de Jesus, ela repouse sobre nós, sobre a nossa SAF, sobre o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todos sempre. Amém.